O mercado da bola tá pegando fogo e a gente tá na expectativa para saber se o Bahia vai avançar de fato na contratação do camisa 9. Tem informação nova da ESPN a respeito de Anderson Talisca. Quem sabe essa demora do Bahia não seja monitorando essa situação. Será que Talisca renova ou não com o Fenerbahçe? Segundo a ESPN, parece que não. Vamos entender aqui esse caso. Vamos trazer aqui também que o Tottenham, time que o Bahia está aí negociando para trazer o Alejo Vélez, colocou outro centroavante no mercado da bola. E assim, os valores não são nada exorbitantes, né? Bahia que vendeu o Lúcio por quase o valor que o Tottenham está pedindo no camisa 9, que já defendeu a seleção brasileira. Quero saber aqui, quando é que o Bahia vai poder entrar nesses pitch, né, dessas negociações assim astronômicas que poderiam de fato paralisar o futebol brasileiro? Quero saber. Vamos falar também aqui de 2 jogadores do Bahia que se derreteram por Everton Ribeiro, meu amigo. Vamos trazer tudo isso e muito mais nesse conteúdo. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno. Aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Esporte Clube Bahia. Te peço encarecidamente like e comentário nesse vídeo. Você sabe que é importante demais para a plataforma reconhecer que nosso conteúdo é relevante. Falar também da Gera Service, que é nosso parceiro aqui do canal. Lembrando, 719-8101-7506 e 3215-3629. Gera Service. Essa empresa é maravilhosa, meu amigo. Se você já tem gerador, ligue na Gera Service que ele deixa ele silencioso. Se não, aluguel, venda, locação, manutenção, é tudo com a Gera Service. Já sabe, né? Meu parceiro Eilan, meu parceiro Paulo Sérgio, representantes dessa empresa maravilhosa que nunca soltou a mão do Tricolor On. Mandar esse abraço carinhoso para vocês e fala, com Gera Service o jogo não para e não para nunca, tá bom? Galerinha, vamos falar de mercado da bola? Vamos trazer aqui a situação do Vasco da Gama, que está se reforçando de maneira extremamente interessante dentro desse mercado. O Vasco da Gama que aparentemente vai concretizar a negociação de Ryan, né? Jogador da base que acabou explodindo aí no futebol brasileiro, principalmente na última temporada, tá saindo para o futebol inglês, mais precisamente por Bournemouth, né? E o Vasco já acelerou aí as tratativas para a reposição desse atleta, meu amigo. Vamos jogar na tela aqui para a gente poder ver quais são as movimentações do Vasco. Tá na tela aqui, ó, meu amigo. Olha aí, ó. O Vasco perdeu aí o Ryan, como eu falei, né, 220 milhões de reais, acabou sendo vendido aí pro futebol inglês, e o Vegetti acabou saindo também sem custos, se eu não me engano, para a Argentina, né, pro Racing, se eu não me engano, daqui a pouco eu trago essa confirmação. E aí o Vasco já agiu no mercado da bola e trouxe para mim 2 reposições extremamente interessantes, né, que para mim elevam o patamar do Vasco da Gama, time que já chegou ano passado, né, a disputar a final da Copa do Brasil. Trouxe aí o Marino Inestrosa, jogador que eu sempre pedi aqui para o Bahia trazer. Para mim seria uma baita de uma contratação, elevaria de fato, né, o ataque do Bahia. Eu acho que Kiki Oliveira não evolui o ataque do Bahia, né? Espero que ele queime minha língua e eu vou bater nessa tecla aqui sempre. Quem sabe o universo tá afim de queimar minha língua, eu acho que a gente só tem a se beneficiar se isso acontecer. Mas até então, continuo acreditando que uma contratação como a do Inestrosa, de fato, faria sentido pro Bahia nesse momento, né, que precisa ter uma sombra pro Ademir. Ademir que tá em ótima fase, mas ter um concorrente ali à altura, para mim, cairia como uma luva para, de fato, a gente elevar a competitividade dentro do elenco. E também o Vasco acabou repondo a saída do Verratti, né, com o atacante Briner, né, que chega aí para assumir a camisa 9 do time da Colina Sagrada. Ou seja, nessa janela, o Vasco já movimentou aí quase 70 milhões de reais em contratações que, de fato, elevam o patamar. Saiu 2 jogadores importantes, o Vasco traz 2 jogadores que podem, sim, né, serem titular absolutos e elevar o seu patamar. O Bahia precisa também fazer isso, porque eu só tô vendo os clubes se reforçando, diferente de outras temporadas que os clubes estavam mais recuados dentro do mercado da bola. A gente tá vendo dessa vez, meu amigo, que Grêmio, Vasco, Inter tá buscando se reforçar para poder voltar a brigar ali na parte de cima da tabela. É bom que o Bahia também fique de olho atento no mercado da bola, porque senão, meu amigo, vai ficar cada vez mais difícil competir. A gente tá com um elenco que o próprio Rogério Ceni ontem em coletiva falou, né? Um elenco que não perdeu muitas peças, mas também não se movimentou de maneira efetiva dentro do mercado da bola, né? Só trouxe reposições ali e ele espera, pelo que deu a entender, mais contratações para que o Bahia eleve a competitividade, tá bom?
Galerinha, vamos seguir nossa pauta aqui, porque a gente precisa trazer aqui, meu amigo, duas declarações, né, que jogadores do Bahia fizeram para Everton Ribeiro. O primeiro é Caio Alexandre, né, que postou através do seu Instagram o seguinte: é bonito demais ver esse cara jogar futebol, gente. Puta que pariu, sou muito fã do meu camisa 10. E aí marcou o Everton Ribeiro. E na sequência, né, o Eric Pulga também acabou postando aí, né, uma homenagem para Everton Ribeiro. Colocou o seguinte: sou muito fã desse cara. Que sonho realizado. E aí ele posta ali uma imagem abraçando o Everton Ribeiro, tietando o camisa 10. Muito bacana ver esse entrosamento, né? Essa amizade que tem dentro do elenco do Sport Clube Bahia, principalmente por essas peças que são fundamentais hoje, né, no elenco do Tricolor de Aço. Eric Pulga, Caio Alexandre, Everton Ribeiro são jogadores que, para mim, são pilares do elenco do Bahia. Então a gente mostra que o elenco do Bahia tem como diferencial, de fato, essa união, essa questão de um ser pelo outro, né? E sem essa questão da vaidade que acaba contaminando muitas vezes um ambiente dentro do futebol. No Bahia a gente não vê isso acontecer com frequência, né? A gente vê mais declarações assim de afeto, de carinho, de companheirismo do que o contrário. Muito bacana ver essas iniciativas do elenco do Tricolor de Aço. Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui porque tem informação a respeito do Tottenham. Clube que o Bahia negocia aí pelo camisa 9 Alejo Vélez, que é, de fato, o centroavante, o camisa 9 que o Bahia tá pleiteando no mercado da bola, segundo as informações apuradas aí, tanto pelo César Luiz Merlo, quanto pela mídia local. Mas o Tottenham colocou outro atacante, outro centroavante no mercado da bola. Trata-se do Pombo, pois é, meu amigo, do Richarlison. Ele que foi o camisa 9 do Brasil na última Copa do Mundo, foi colocado aí, né, no mercado da bola por cerca de 25 milhões de euros, que dá aí, né, na cotação atual, 158 milhões de reais. Para mim, não é uma cifra que assusta mais ao Bahia, né? Porque a gente viu o Bahia negociando o Lúcio por 120 milhões de reais. Na mesma janela, o Bahia negociou Biel. No mesmo ano, na verdade, o Bahia negociou Biel por 50, ou seja, arrecadou 170 milhões com duas vendas. Na minha cabeça de leigo, que não entende, né, de finanças, de como administrar uma empresa, o Bahia fez caixa para que, se quisesse pagar à vista o Richarlison, poderia pagar. Mas ainda a gente sabe que, se fosse uma negociação, se o Bahia tivesse interesse, encontrasse viabilidade para o negócio, o Bahia ainda poderia chorar esse preço ou até mesmo parcelar para não ficar tão caro assim, né, o pagamento do jogador. Fato é que eu espero ansioso pelo dia que o Bahia vai poder entrar nesse tipo de pitch, nesse tipo de contratação, né? Poder trazer aí um Richarlison saindo diretamente do Tottenham, da Europa, para poder voltar para o futebol brasileiro. Isso, para mim, daria para o Bahia visibilidade, mídia, marketing, né? Venderia muito uniforme, além do retorno técnico dentro de campo, que eu acho que Richarlison no futebol brasileiro, né, daria um bom caldo. Para mim, ele seria ali top 3, tranquilamente, top 5 melhores centroavantes do futebol brasileiro, se voltasse para o futebol brasileiro de fato. Nem sei se ele jogou aqui no futebol brasileiro. Realmente não lembro de onde Richarlison surgiu, mas a gente viu aí, né, que a passagem dele, tanto pelo Tottenham em determinado momento em um recorte, foi extremamente positiva, rendeu para ele convocações para a seleção. Antes, ele jogou no Everton, né? E eu tava nessa dúvida se ele jogou no Fluminense ou no América Mineiro, né? Não sei, eu não lembro muito bem. Mas se retornar para o futebol brasileiro, com certeza vai ser um dos grandes camisa 9, né? E se o Bahia pudesse fazer um esforço desse, dar um presente desse para a torcida, pô, seria assim fenomenal, né? O Grupo City fazer um tipo de contratação dessa, eu espero ansioso, né? Não tô aqui dizendo que o Bahia tem interesse, não tô dizendo que é possível o Bahia, né, entrar numa negociação dessa, mas tô dizendo aqui que eu sonho em poder ver o Bahia entrando nesse tipo de movimento, porque quando eu aceitei lá, né, o Bahia vender a sua SAF para o Grupo City, foi justamente pleiteando esse tipo de negociação, né? Uma oportunidade dessa, o Bahia entrar, né, e fazer uma proposta por Richarlison, um jogador que até pouco tempo estava defendendo a seleção brasileira na Copa como titular, meu amigo, fazendo um gol importante. Pô, seria para mim sensacional, né? Eu acho que seria aquela contratação para calar a boca de qualquer crítico. Mas a gente sabe que é extremamente complicado e o Bahia ainda não faz esse tipo de movimentação. Agora, tem uma outra informação que a ESPN, né, trouxe,
que é a respeito de Anderson Talisca. Essa sim pode ser que aconteça, tá? Muita gente já sabe que tem essa movimentação de Anderson Talisca, Fenerbahçe, renova ou não renova, último ano de contrato, mas se tem informação nova e é de um veículo que passa credibilidade, a gente precisa trazer aqui para vocês, tá aí, ó. Pensando em deixar o Fenerbahçe, o Anderson Talisca é procurado tanto por Corinthians quanto por Grêmio, certo? Vamos ver aqui o que diz a matéria. Buscando reforços, visando a sequência da temporada de 2026, Corinthians e Grêmio sonham com um grande reforço. A ESPN apurou que os dois clubes sondaram a situação de Anderson Talisca, revelado pelo Bahia, que há muito tempo está atuando no exterior. O atleta, que tem contrato com o Fenerbahçe, né, quer tentar renovar seu vínculo. Não está convencido que deve seguir na Turquia, e a tendência é que troque de clube. Não entendi aqui, ó. O atleta que tem contrato com o Fenerbahçe, o Fenerbahçe tenta renovar o seu vínculo, não está convencido aí o Anderson Talisca que ele deva seguir lá na Turquia, e a tendência é que ele troque de clube no meio do ano. Ciente disso, dois gigantes brasileiros aí, né, se interessaram em uma possível negociação, mas trata como difícil. Isso porque, para liberar Talisca agora, o Fenerbahçe pediria aí uma quantia muito alta. E vale lembrar que o Anderson Talisca, ele deu, né, chances, vamos dizer assim, ao Bahia, esperança ao Bahia, ao torcedor do Bahia, que se saísse do Fenerbahçe e voltasse para o futebol brasileiro, ele deu a entender ali, quando esteve aqui no Jogo Aberto, que seria o Bahia o possível destino. A gente espera que de fato aconteça, que ele honre essa sua palavra e esqueça aí Grêmio e Corinthians, né? Mas eu acho que a diretoria do Bahia deveria estar em cima. Eu novamente vou repetir isso aqui. A diretoria do Bahia deveria estar em cima dessa situação. Porque se Anderson Talisca já falou que volta, eu tenho certeza que ele reduziria o seu salário para atuar com o Bahia, para viabilizar esse negócio. A não ser que ele seja um grande, né, como é que se diz, rapaz? Esqueci o nome. Salafrário, né, mafioso, vamos dizer assim, né, que só visa dinheiro e acaba indo pro Corinthians. Mas, falando em dinheiro, se ele acabar optando por ir pro Corinthians, não vai ser por isso, porque lá não se paga. E o Grêmio também tá andando muito mal aí nas suas administrações. Então, dentro dos possíveis destinos no futebol brasileiro, se não fosse o Flamengo ou o Palmeiras, eu acho que o melhor destino para Anderson Talisca, se tratando de grana, de receber em dia, de saber que vai receber dinheiro, seria o Bahia. E aí a gente tem que ficar de olho nessa situação aí, se de fato ele vai só cumprir o resto do contrato com o Fenerbahçe e voltar para o futebol brasileiro, ou se de fato vai renovar seu vínculo ou seguir ainda no exterior. Mas se voltar para o Brasil, eu acredito de verdade, de coração, que ele vai sim assinar com o Bahia. Não acredito em Anderson Talisca no Corinthians ou no Grêmio, não. Deixa aí sua opinião. Eu sei que muitos de vocês já estão cansados de ouvir o nome de Talisca, nem gosta mais que a gente cite aqui, mas é notícia, é informação, a gente precisa passar, tá certo? No mais, se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!